Rede, o podcast da Rede Nacional PAC. Um podcast financiado pelo PEPAC e pela União Europeia através dos Fundos Europeus Agrícolas. Nós estamos aqui hoje para falar da questão da sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? É das tais palavras cada vez mais ouvidas, nomeadamente na agricultura, mas no fundo o que é que significa realmente produzir respeitando os limites da natureza sem comprometer a rentabilidade? Esta é a grande preocupação e a professora Fátima, que está aqui connosco, investigadora e diretora do Instituto Mediterrâneo para Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento da Universidade de Évora, o MED, e Bárbara Monteiro, produtora de vinho e azeite na Mãe Nova, que tiveram neste painel aqui no Agri Jovem exatamente a falar da questão de sustentabilidade. O que é do vosso ponto de vista, no fundo, a sustentabilidade? O que é, do ponto de vista de quem é professora e investigadora e que tem a preocupação de transmitir, no fundo, estes conceitos para os alunos e para quem está no terreno, como uma jovem agricultora, e reforço bem o jovem agricultora, como é que vê esta questão da sustentabilidade e professora? Só fazendo aqui um enquadramento, eu sou engenheira agrícola, sou professora no Departamento de Engenharia Rural. Os temas principalmente da minha investigação e das minhas da lecionação são fundamentalmente na área das construções rurais e do que depois acabou por derivar um pouco também para a parte da eficiência energética na agricultura e na agroindústria. Isto para dizer o quê? Para dizer que apesar dos temas das minhas aulas não serem exatamente o programa, o core não é exatamente sustentabilidade, ele está completamente presente nas minhas aulas. Aliás, eu comentei há bocadinho ali na conversa que tivemos no painel, que eu até acho mesmo que todos os meus colegas fazem isso, apesar de mesmo que ainda que não haja formalmente, e na maior parte se calhar até há, o tema da sustentabilidade, mas ele é absolutamente abordado. Agora, é verdade que a determinada altura nós começamos a pensar que é uma palavra que se usa com demasiada, peço desculpa pela palavra que vou usar, mas que até quase banal, e que deixe de ter significado, e esse é a parte que esse é o risco quando nós estamos sempre a dizer, principalmente se estiver vazio de conteúdo, e essa é a dificuldade. Agora, nas aulas, quando nós falamos, e eu dou, aliás, eu voltei às aulas este ano e logo na minha primeira aula do mestrado de uma disciplina que se chama Conhecimento Ambiental, eu faço questão de mostrar aos alunos porque é que aquela disciplina serve. Portanto, eu quero que eles percebam desde o primeiro dia que estão ali o que é que vai ser o final, os conhecimentos que eles vão adquirir no final e porque é que eles vão importar para o setor. E a sustentabilidade aparece naturalmente, porque, como é óbvio, porque ter que produzir os alimentos com sustentabilidade é absolutamente fundamental. Agora, eu também lhes digo logo o que é para vocês, aliás, eu faço-lhes esta pergunta, o que é para vocês sustentabilidade? E depois aparecem as respostas. Isso é sustentabilidade económica, é produzir e ter sustentabilidade financeira. Eu disse, tá bem, então e é só isso? Pois lá o outro disse, não é nada só isso, é também ambiental e social pelo menos. Isso, pois, exatamente, aliás. E depois eu digo-lhes, quando eu falar de sustentabilidade, eu não vou dizer que é sustentabilidade ambiental ou económica ou social, porque para mim sustentabilidade são estes três pilares que têm que estar presentes. Agora, se nós conseguimos ter soluções que são absolutamente win-win para os três pilares, é difícil, é complexo conseguir isso, mas temos que encontrar os compromissos, é isso que temos que fazer, e ensiná-los a fazer isso e a pensar. Isso é verdade. E agora, pensando, Bárbara, como é que no fundo, à frente de uma exploração, e estando há pouco tempo, porque esta preocupação também da questão da sustentabilidade e o porquê? Porque, e nestes, penso eu que também, quando estás a pensar na questão da sustentabilidade, estás exatamente a pensar nestas três vertentes ou nestes três pilares. Sim, claro. A propriedade, não é, de família, já produzíamos vinho, a vinha e o olival. E já havia uma consciência naquilo que se fazia, não é? Digamos que, não sei
se era a palavra sustentabilidade que era a base, porque a sustentabilidade é um pouco banal hoje em dia, não é? E eu acho que a base era o futuro. Engraçado, eu estava exatamente a pensar nessa palavra, porque eu tenho falado com alguns agricultores e o que eles me falam muito quando se está a falar desta questão da sustentabilidade, eles dizem, a minha preocupação é o futuro, é o que eu vou deixar para os meus filhos. Eu acho que essa foi a preocupação dos meus pais, não é? Quando fizeram estas plantações. Obviamente, não é? E era claro, quando eu agarrei no projeto, não é? E depois criei marca e criei uma proposta de valor ao projeto, não fazia sentido ser de outra forma, não é? As outras vertentes serem noutro sentido. Portanto, desde a construção da adega, em que tem claraboias para termos presença de luz natural, quer dizer, onde há entradas de ar de forma natural, onde o próprio edifício foi feito de forma a ser térmico, onde obviamente temos a tecnologia que nos ajuda na produção, isso nos dias de hoje, não é? Faz parte, mas tudo, não é? E depois chegamos até ao ponto em que o próprio packaging está nesse sentido. As nossas garrafas são todas mais leves do mercado, 370 gramas, temos caixas de papel reciclado sem qualquer tinta plástica para facilitar a reciclagem ou a reutilização que nós próprios utilizamos se clientes nos devolverem. Todas de florestas protegidas, portanto temos os nossos rótulos também a percentagem da usamos, portanto, usamos o lacre, não usamos a cápsula de plástico ou metal, portanto tentamos em todos os pontinhos a fazer sentido toda a nossa produção. Temos painéis solares onde que produzimos a mesma energia que consumimos, temos também um maior recurso de água, o METAR, que está a água para depois podermos, portanto, mas esta forma de estar, não é? Também foi uma necessidade. Nós estamos no Alentejo, estamos num local com poucos recursos, portanto também... Foi também uma adaptação, no fundo é adaptar à realidade e não perder, ir ganhando também, em todos os aspectos. Exato, portanto, no fundo é um bom, não é? Que estamos em constante aprendizagem, sempre a tentar melhorar, mas faz sentido na nossa forma de estar também, nos valores que temos, então também transmitir isso e nos poucos recursos que temos, portanto, fazia sentido, não fazia sentido de outra maneira. Fátima, agora sendo tu a responsável do MED, qual é a importância também de todo o conhecimento que é produzido, toda a parte científica, no fundo, os projetos e tudo mais, neste âmbito, e depois não só o trabalho de investigação que é feito a nível do MED, mas depois como é que ele depois pode chegar também ao terreno, porque isto é sempre aquela questão, se a senhora está-se ali a perceber como é que se pode fazer com esta questão toda das alterações climáticas, tudo o que é adaptação que o próprio agricultor tem que ter, as culturas, o que é que temos, o que é que podemos fazer, o que é que não podemos fazer, a investigação, tudo isso está a fazer esse trabalho, mas depois como é que vocês aqui no MED fazem depois esta ligação, o envolvimento, no fundo, com a produção com o próprio agricultor? É assim, nós, deixa-me só talvez começar por referir uma coisa que eu acho que é fundamental no MED, não sei, bem, que é o facto do MED juntar no mesmo centro de investigação os investigadores da área da produção, da área do ambiente e da área do desenvolvimento. E mais uma vez é um bocadinho o diálogo, é o podermos estar todos. O MED é muito grande, neste momento são mais de 400 investigadores, mas o facto de nós estarmos todos no mesmo centro, que nos dá uma capacidade de inter e multidisciplinar muito grande para os projetos. É claro que os projetos não são fechados no MED, porque os projetos não são só entre os investigadores do MED, são projetos que são nacionais, são projetos internacionais e, portanto, com grandes equipas multidisciplinares. Mas esta parte é muito importante porque nós conseguimos olhar para a mesma coisa com perspectivas diferentes. E isso é muito importante, porque quem está da produção olha com uma perspectiva e quem está do ambiente olha para outra e vê outra coisa, e portanto a junção disso depois dá um debate interessante. Dá um debate interessante, e às vezes não é um debate fácil. Muitas vezes não é um debate fácil, às vezes já há fricção, naturalmente. Claro, mas depois, é criativo. Mas é criativo e avança, e conseguimos avançar. Isto só para dizer. Depois, em relação aos projetos, hoje em dia, na verdade, muitos
a grande generalidade dos projetos envolvem os produtores. Envolvem desde o início os produtores, naquilo que se chama hoje em dia a construção, não é? Portanto, no fundo, estar a ouvi-los, saber quais são os problemas deles e nós depois tentarmos resolver, contribuir para encontrar as soluções que resolvem os problemas. Portanto, e no MED, a maior parte da investigação é efetivamente uma investigação que é aplicada, que advém de problemas que surgem na prática. É claro que também fazemos investigação fundamental, até uma coisa não existe sem a outra. Pronto. Mas a maior parte é assim, e já vem e usa muito um processo de co-construção. E isso é muito bom, porque se os produtores forem acompanhando os resultados e contribuindo inclusivamente para ir ajustando algumas coisas que, ao longo da investigação, é muito bom. Agora, isso é lógico que não é o geral, não é o geral. Portanto, depois é preciso ir às associações dos agricultores, é preciso ir às feiras, é preciso ir aos lugares onde nós encontramos os agricultores para transmitir o conhecimento e transmitir esses resultados que foram obtidos. Eu acho que o MED faz isso muito bem. Não quer dizer que não possa fazer mais e que não deva fazer mais. Tem que, naturalmente, sim. Mas nós, no método, há imensas atividades em que nós convidamos os produtores, nós organizamos muitas sessões em que vamos junto dos produtores, no âmbito de projetos, e às vezes a questão dos projetos com princípio, meio e fim e demasiado curtos traz algumas questões que é uma pena, porque depois, às vezes, nós estamos a fazer um projeto, estamos a trabalhar, o projeto acaba e já está a iniciar outro. E às vezes é difícil dar continuidade a algo que era muito bom, muito interessante, mas depois não se consegue fazer tudo. Porque estamos a falar de projetos às vezes de 3 anos, ou máximo 5. Exatamente. Não, exato. Só começas a ter resultado quando já está no fim do projeto, quer dizer, ou seja, devia depois pedir uma continuidade. Por exemplo, ainda há bocadinho estávamos ali a falar dos impactos no solo. Os impactos no solo não se veem em 2 anos, nem em 3, nem em 4. Os impactos do solo implica tempo, que é uma coisa que hoje em dia não existe. O tempo não existe, ninguém tem tempo. E portanto essa parte é difícil. Agora, deixa-me só dizer que, entretanto, estava a Sofia que é da UDIT, a dizer-me que o MED esteve num projeto do Sustainolive, a sua exploração estava nesse projeto do Sustainolive. Era isso que eu perguntar, se exatamente a exploração da Bárbara também integra, ou já integrou projetos, e qual é o benefício que tem visto exatamente esta relação de trabalhar, no fundo, com quem está a fazer a investigação, se há ganho, não há ganho, porque muitas vezes ouve-se a queixa que vê-nos contactar nós agricultores, vê-nos contactar, mas é só para fazer o número ou qualquer coisa. Não. Como é que, se é que já teve em projetos, a experiência, como é que foi? Nós estamos sempre disponíveis para fazer parte de projetos, porque acima de tudo, para além do que fazemos, queremos aprender a fazer melhor e queremos fazer bem. E então estamos sempre disponíveis. Na parte do Olivalci já fizemos aqui com a Universidade de Évora, está a decorrer neste momento e tem sido para nós uma mais-valia, porque também conseguimos descobrir e perceber coisas da propriedade de plantas autóctones que existiam, que não existem, que voltamos a replantar, também as espécies, que nós nem tínhamos noção de metade, se calhar, do que a propriedade tinha. Portanto, isso está a ser um trabalho muito, muito interessante para nós e que eu acredito que vamos conseguir ter resultados para mostrar aos produtores, ou outros produtores, que para aumentarmos a biodiversidade também conseguimos aumentar a produtividade, até porque nós este ano começámos a levar este projeto um bocadinho de forma mais exaustiva, porque também conseguimos integrar uma pessoa da equipa que gostava de ir para o campo, então integrar mais um jovem, que estão sempre mais receptíveis a este tipo de projeto, né, do que estar a mudar mentalidades é sempre mais difícil. E então também tivemos a perceber antes, em termos das pragas, da mosca da azeitona, o que é que tínhamos ou não. E conseguimos perceber que na zona que temos olivares vivos, tínhamos muito menos do que na zona que estava pródi. Portanto, isto é interessante para o agricultor, ou seja, tem que tratar muito menos vezes o olivalo
onde tem maior biodiversidade do que onde não tem. E, portanto, eu acho que acredito que vamos ter resultados que nós queremos ouvir, não é? Mas pronto, fazemos parte do processo e estamos sempre receptíveis. Ou seja, um processo, no fundo, de enriquecedor, de crescimento, em conjunto também vou aprendendo. Fátima, uma última questão, e vai muito de encontro a uma pergunta que foi feita há pouco por um jovem, no âmbito agora desta sessão do Agri Jovem, a questão do ensino, como é que, no fundo, a questão do futuro do ensino das ciências agrárias. E depois também ouvimos uma jovem que estava nesse painel, a Joana, dizer que, não sendo ela de uma formação do setor, que é imprescindível todos os técnicos que ela tem contactado, com quem tem trabalhado, que são de alto nível, com uma formação muito boa e que lhe tem dado grande apoio. Como é que vês o futuro destes jovens e da própria formação, digamos assim, que ela está a ser desenvolvida? E eu vou dar aqui uma opinião pessoal. Nós sabemos, eu que estudei aqui na Universidade de Évora, havia bastante estudantes, entretanto aumentou o número de cursos, aumentou tudo isso, e nós estamos a ver, por exemplo, este ano, a questão das colocações, em alguns casos que correram bem e noutros casos não tão bem, porque no fundo houve um grande aumento de cursos que não acompanham o interesse dos próprios jovens. Se calhar de repensar um bocadinho no fundo, esta estratégia, como é que isto avançou, mas o próprio, aqui a nível do próprio ensino aqui na universidade, como é que se perspectiva? Eu vou focando na nossa casa. Pronto. Agora, inicialmente. Ou seja, na nossa, também tem a tua também, porque claro que a minha também. Engenheiro agrícola tal como eu acho que nós temos uma formação de qualidade, efetivamente. E não estou a dizer que os outros não têm, estou só a focar aqui agora. E realmente que tem naturalmente evoluído ao longo do tempo. Uma grande alteração quando se chegou o processo de Bolonha, não é? Portanto, o que aconteceu? Nós passámos de um curso de Engenharia Agrícola de 5 anos para um curso de Agronomia de 3 anos e depois o mestrado. E eu acho que houve ali um momento em que as coisas foram difíceis, até porque a agricultura estava considerada como um setor terrível, quer dizer, ninguém queria, não havia estudantes, não havia ninguém que quisesse vir estudar ciências agrárias, vamos lhe chamar assim, senso lato. Agora não, nós temos bastantes estudantes, o caso aqui na Universidade de Évora, eu creio que acabamos por encher, na primeira fase ficamos com 5 ou 6 vagas por completar na área da agronomia e depois foram completos nas restantes fases. Portanto, nós temos estudantes e temos um bom ensino, embora eu acho que nós temos que fazer internamente também uma reflexão e fazer alguma adaptação, porque nós temos que olhar para o futuro, efetivamente. E o futuro, quer nós queiramos ou não, é digital e tem que ser verde também. Portanto, nós temos que ter alguma adaptação. É claro que nós não podemos estar a adaptar os nossos cursos todos os dias e a todos os anos, até porque os cursos têm que ser aprovados numa agência, que é a agência de avaliação para a formação superior e, portanto, as universidades não vão mudar todos os dias. Portanto, mas talvez se pudesse pensar em alguma flexibilidade para podermos ir adaptando as coisas mais. Porque é importante a parte de digitalização, a parte da tecnologia, a agricultura de precisão com muito foco, a parte dos drones, que temos que começar a olhar para isso também. Pronto. Acho que temos que fazer isso. Agora, provavelmente nós já fazemos isso nas aulas, porque embora não esteja, mas como são uns temas que são muito atuais, e acabamos por falar neles. Depois, a outra questão, e agora já pensando para fora, pensando global, nós temos a oferta desajustada com a procura. Aliás, nós falávamos nisso ontem, creio eu, quando nós estudámos a diferença do número de alunos na área das ciências agrárias não é assim tão diferente de hoje. Mas a oferta é. Portanto, depois acaba por ser complicado
que todos os cursos, todas as cursões. Acho que nós temos que conseguir colaborar mais entre as instituições, porque eu percebo que as instituições, que é importante que haja ensino superior espalhado pelo país, porque a formação, a educação, a formação é absolutamente fundamental para que haja, do ponto de vista social, portanto, não tenho dúvidas sobre isso, mas nós não precisamos de estar todos a fazer a mesma coisa, nós não devíamos estar todos a fazer a mesma coisa, e eu acho que isto é um erro, pôr-nos todos a fazer a mesma coisa. Nós deixamos de fazer uma formação de técnicos de campo que é absolutamente fundamental. Hoje não há. E eu acho que é uma tonteria termos deixado de os fazer. Sim, uma aposta no fundo em escolas com os cursos profissionais para poder trazer este pessoal mais técnico no fundo de campo. E Bárbara, estamos aqui e ouvimos hoje de manhã o representante, membro do gabinete do Sr. Comissário, falar do que poderá ser a política de futuro, no fundo, com os documentos que já estão em cima da mesa. E falou na questão da estratégia que irá sair agora no dia 21, próximo dia 21, a estratégia de renovação geracional. Que expectativas é que, pensando assim, meu Deus, vai ser uma estratégia para a renovação geracional, o que é que veio? O que é que para ti, não estou a dizer o que é que foi dito hoje de manhã, mas o que é que para ti seria importante que essa estratégia, no fundo, viesse mencionar e que depois do que se percebeu, esta estratégia, no fundo, vai dar diretrizes para serem feitas estratégias nacionais? Ou seja, o que é que para ti seria importante que nesta estratégia já dissesse ou desse indicações do que era importante e que depois em Portugal, no fundo, viesse espelhar ou viesse debruçar-se depois para isso? E depois quero uma pergunta final de uma questão também muito interessante que foi dito exatamente pelo representante. Mas força, Bárbara. Eu acho que seria importante, é importante que a agricultura seja valorizada cada vez mais, não é? Tanto a nível dos apoios financeiros que nos são que são propostos, não é? E que se podem utilizar, mas que seja uma área que seja valorizada, que o campo seja valorizado, não é? E foi falado hoje do ver, não é? Do manter, portanto o manter também tem que ser valorizado, é uma profissão que tem que ser valorizada e para Portugal, não é? Para nós devia de ser valorizado aquilo que os agricultores fazem, não é? Os produtos em todas as áreas, seja na vinha e no olival, na minha, como em todas as áreas. Porque nós vamos lá para fora, produzir, não é? Nós temos que produzir de todas as maneiras, de forma ambientalmente responsável ou não, produzimos, precisamos deles. Mas vamos lá para fora, e porque é que o produto português não é valorizado, não é? Portanto, Portugal tem que se valorizar e tem que valorizar os produtores. Voltamos à mesma história, nós não sabemos vender e não sabemos comunicar, não fazemos. Há setores que sim, alguns setores que conseguem, coisas, mas é a questão, voltamos à comunicação, o problema da comunicação. Nós vamos para a Itália, não é? Itália vende tudo, em qualquer parte do mundo da Itália, não é? Porque quando há um italiano, há toda a comida envolvente, não é? Toda a agricultura italiana, depois já o vinho, tudo, não é? Tudo o que está na mesa, que é tudo o que é produzido em Itália, portanto, e é valorizado. Nós vamos lá fora e valorizamos. E porquê que Portugal não é? Porquê que português não? Até porque a grande parte das vezes é comprado aqui a granel e depois é vendido como se fosse de lá. Quer dizer, isto nem faz sentido. Ou só quando os outros nos valorizam é que nós nos valorizamos a nós. E portanto eu gostava que houvesse uma mudança nesse sentido, porque... Eu acho que já há um bocadinho, já está... Nós somos de uma geração que teve umas mudanças impressionantes. Incríveis. Nós começámos a trabalhar com o computador, que era uma coisa que aquilo, meu Deus, a gente tinha medo de que aquilo se desmanchasse só por nós lhe tocássemos, que íamos estragar aquilo tudo. Agora dizer isto parece que é, e é do século passado, mas parece que é muito mais longe, não é assim tão longe, E a mesma coisa em relação ao nosso país. O nosso país mudou muito. Nós íamos lá fora, as primeiras vezes que eu saía em trabalho, eu vinha cheia de coisas que não havia cá. Isso agora já não é assim. E portanto, isto faz diferença. Portanto,
nós sabíamos, na altura, aprendemos a valorizar o que nós não tínhamos. Nós não tínhamos. Porque havia uma série de coisas que não tínhamos. E agora não. Portanto, eu acho que já conseguem olhar para aquilo que é efetivamente especial nosso e valorizar. Eu acho que já está a mudar. Vou só mesmo para terminar e vou buscar uma coisa que foi muito falado e exatamente por causa desta questão desta estratégia e deste documento que está aí para o futuro, que foi dito que foi muito com base em diálogo. Foi diálogo, ouviram as entidades de vários setores, ouviram os agricultores, ouviram os jovens e mais o diálogo. Portugal vai ter que fazer exatamente agora a nova estratégia. E como é que acham que a importância deste diálogo para a construção da nossa estratégia? Nós agora temos o PEPAC, vamos ter depois uns planos nacionais, não sei, mas como é que veem a importância desta questão do diálogo com o setor para, no fundo, termos o próximo quadro mais próximo, no fundo, que vá mais ao encontro das expectativas da produção? 2 ou 3 palavras, estou a ver a vossa cara. Não, é assim, para mim é absolutamente fundamental. Aliás, eu volto a dizer, é o MED. O MED tem lá dentro toda a gente, as várias sensibilidades, é fundamental. Nós não podemos estar de costas voltadas. Se nós não nos sentarmos à mesma mesa e não conversarmos, como é que nós entendemos o que a outra pessoa quer o ponto de vista da outra pessoa, que está a olhar de uma perspectiva completamente diferente? Se nós conversarmos, podemos começar em desacordo total e se calhar vamos acabar com alguns pontos de contacto. Seguramente vamos acabar com alguns pontos de contacto. Se nunca conversarmos, isso nunca vai acontecer. Portanto, o diálogo é absolutamente fundamental. Eu espero que façam uma coisa parecida com o diálogo estratégico. Não é esse, o diálogo é a base, sem dúvida, não é? Para se conseguir, é preciso após o diálogo, de facto, que comece a existir. E face to face. Exatamente. Caríssimas, muito obrigado, Fátima Bárbara, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada. O podcast Em Rede é concebido pela equipa de apoio técnico da Rede Nacional PAC. Ouça-nos no Spotify e no YouTube. Acompanhe todas as novidades da Rede Nacional PAC em rederural.gov.pt e em aquisportugal.pt. Siga-nos também no Facebook, Instagram, no X e no LinkedIn. Em Rede, o podcast da Rede Nacional PAC. Um podcast financiado pelo PEPAC e pela União Europeia através dos Fundos Europeus Agrícolas.